Olá, boa tarde. Sou a pastora Priscila, pastora na IEQ Cerâmica, no bairro Cerâmica, e eu estou aqui com você para compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado no nosso coração. Continua comigo nos próximos minutos, que eu tenho algo para passar a você. Deus te abençoe. Então, hoje eu quero deixar uma palavra para você que está no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40. Depois nós leremos o 40, 49 até o 56. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 8, 40, 49 e os seguintes. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. No versículo 49 diz: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: A sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele disse que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito citada. Talvez você já ouviu mensagens, talvez você já ouviu momentos, pessoas ministrando essa passagem, mas hoje o que eu quero deixar para você é o seguinte: você já parou para pensar na dificuldade de Jairo? Já parou para pensar o que Jairo estava passando? Como o homem tinha em si uma frustração, como o pai tinha revelado em si uma limitação terrível, porque a filha estava doente, estava enferma. A filha, ela estava numa situação para a morte. Ela estava já agonizando, vamos dizer assim, já estava numa situação que o pai viu e não tinha o que fazer. Mas diante da realidade da circunstância, ele vai até Jesus e implora. Ele vai até Jesus e clama, ele implora a cura, que Jesus fizesse alguma coisa, que ele fosse à sua casa. Há uma angústia e uma frustração. E eu paro aqui para falar com você quantas vezes da nossa vida nós passamos por momentos assim, em que, como pessoa, como alguém que deveria ser alguma coisa na vida de alguém, ou como alguém que deveria fazer algo a alguém, ou mudar uma situação, nós somos impedidos pela nossa limitação, pela nossa humanidade. Quantas das vezes nós nos deparamos com situações que ficamos frustrados por tão pequena ser a nossa força. Jairo, ele passou por isso, e ele fez algo que nos ensina. Ele foi até o Senhor. A história não tinha acabado, embora as forças de Jairo sim. A história não tinha encerrado, embora a doença estivesse ganhando, embora a enfermidade estivesse vencendo o round, embora a pessoa, a criança estivesse ali, as pessoas ao redor estivessem já preparando para tentar consolar a família para o pior que estava por chegar, a história não tinha acabado. As forças poderiam ter esgotado, mas a busca ainda poderia acontecer. E aonde? Naquele momento, ela vem. Embora as circunstâncias estivessem difíceis, Jairo buscou em Cristo. Jairo clamou, Jairo pediu que ele fosse até a casa dele, Jairo fez. Nós aprendemos hoje com a palavra de Deus que ainda há esperança, independente do que você tenha vivido ou esteja vivendo, ainda há esperança. Só é necessário que nós venhamos sair e lutar para chegar até a Cristo, para buscar. Não que ele seja inacessível, porque ele se permite ser encontrado. O Deus Todo-Poderoso se revela hoje porque o véu se rasgou, o acesso foi liberado. A Bíblia fala que é necessário que nós tenhamos a fé.
Ainda que seja necessário você romper passo a passo, dia a dia, buscando ao Senhor, busque. Jairo saiu de casa, caminhou em direção, foi até onde Jesus estava, buscou, clamou, ele clamou, implorou que ele fosse à sua casa. Ele rebaixou toda a sua autoridade aos pés de Cristo, ele trouxe tudo que ele era aos pés de Cristo e implorou, se humilhou buscando. Que você possa, nesse momento que você assiste essa mensagem, possa ter isso no seu coração. Há momentos de nossas vidas que nós precisamos implorar, buscar, nos rebaixar até. Esquecer quem somos, porque o que somos não adianta. O que a gente é não faz efeito. O que a gente pode fazer não é suficiente para mudar a nossa história. Então, em nome de Jesus, que teu espírito, que o teu coração, a tua alma sejam tomados nessa hora. Que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, você seja tocado pelo Espírito Santo. Quando eu olho para Jairo nessa circunstância, ele foi até Jesus. E eu imagino que ele saiu desesperado pelo caminho. Ele correu até onde Cristo estava. Falou com o Senhor e o Senhor foi em direção ao pedido dele. E ele estava pronto para ir até ele. Quando Jairo ele se posiciona com Cristo, acontece que ele é interrompido no momento do seu milagre porque uma mulher aparece ao meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a mulher, conversa com ela e aí chega a notícia. Parece que demorou muito para Jesus fazer alguma coisa. Parece que Jesus se atrasou, parece que Jesus não se importou tanto assim com Jairo, porque a notícia ruim chega. Alguém diz, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Tem época da vida da gente que parece que Deus está muito ocupado com outra pessoa para poder se importar com a nossa situação, que demora muito a chegar, que não chega a tempo e a má notícia nos pega. Mas eu quero dizer para você que Jesus olhou para Jairo e falou para ele, não temas, não tenha medo, crê somente, tão somente creia e ela será curada. A minha obrigação, a nossa obrigação, nosso papel, na nossa história, porque eu estou contando a história de Jairo, mas quantos Jairos estão assistindo, quantos Jairos estão aí ouvindo, quantos Jairos estão aí recebendo? A nossa história, irmãos, a nossa função na nossa história, além de mostrar para o Senhor onde está o nosso problema, porque Ele levou Jesus até a sua casa, é também crer. A Bíblia diz que é necessário que venhamos crer, a aproximar de Deus crendo que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Que o teu espírito e a tua alma possam crer nessa hora de que, independente daquele diagnóstico, daquela circunstância, Ele ainda pode mudar a nossa vida. Ele tem vida eterna para mim, para você, mas Ele tem vida também aqui nessa terra. Tem força para você, meu irmão, minha irmã, que já está cansado, que já está no limite, esgotado, para você que achou que não tem mais jeito. Um dos segredos de Jairo é que Jairo leva Jesus até a sua casa. Mas Jairo, ele se agarra na palavra. Sabe o que faz a gente vencer o período da morte? Quando a notícia chegou, a menina estava morta. Quando a notícia chegou, a menina estava terrível, numa situação terrível. Estava morta, uma criança de 12 anos. Jesus vai até a casa de Jairo, os dois caminham. E lá estava um corpo, um cadáver. A situação não mudou até que eles chegassem lá. Porque até a ressurreição da menina, a Bíblia diz que ela ouve a voz. Jesus fala, menina, levanta-te. Em outras versões, menina, a ti te digo, levanta-te, talita cumi. Até que a menina se coloque de pé e seja o momento de dar-lhe de comer, há um momento de espera. Há um momento de espera, porque havia uma distância a ser percorrida, havia uma caminhada a ser feita. Há um momento, às vezes, de espera para mim e para a sua vida. Há um momento, às vezes, de espera para mim e para você. E até esse momento, até esse instante, até chegarmos aonde o Senhor tem para nós, o segredo para que a gente não venha se descabelar, não venha desesperar e que a angústia que está presente, que a tristeza que bateu e que está ali, ela não venha nos dominar por completo, é entender e confiar na palavra do Senhor. Jairo estava voltando para casa com a menina morta em cima da cama. Jairo estava voltando para casa. Ele saiu para buscar socorro e estava voltando, mas a menina estava morta. Mas ele estava voltando acompanhado. Lembre-se disso. Se você entregou a sua vida ao Senhor, até no dia mal, Ele não te abandona. Ele está com você. A sua circunstância, às vezes o tempo,
a distância, o caminho, o processo até se chegar à vontade de Deus. É um processo, é uma distância que para nós parece infinita, tamanha a nossa dor e preocupação. Mas, diante do nosso Deus e com a presença dEle, a comunhão no Espírito, nós podemos chegar lá. Que você tenha essa certeza no seu coração, que você precisa para não ser dominado por toda a dor e dificuldade da situação que você possa estar vivendo. É que Cristo, o Senhor, está comigo e está com você. Que Deus te abençoe, que o teu milagre chegue. Mostre para Jesus onde é a sua situação, a sua dificuldade. Leve a Ele. Leve até Ele a sua situação ou leve Ele até a sua situação. Mas confia nele. Esquece quem você é. Jairo deixou. Ele era dirigente da sinagoga. Ele era alguém que estava ali responsável por administrar o culto, por estar ali junto. Esqueceu tudo. Ele só estava ali para obedecer. Porque o mestre sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que vai fazer sobre a tua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que essa palavra fique no teu coração. Aonde esteja o seu momento de dor, de sofrimento, pode ser que ele ainda não acabou. Pode ser que ele ainda não encerrou. Mas se você confiar e continuar firme, acompanhado e bem acompanhado, continue ouvindo a voz daquele que promete. Não temas. Creia somente. Que você possa crer e que o Senhor possa dar ânimo, força, avivar o teu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e, permitindo assim, Senhor, até o próximo vídeo para a glória de Deus. Deus abençoe, que esse momento seja um momento de edificação para a tua vida. Fique na paz.